Olá, meu amigo. Olá, professor, grande mestre, tudo bem? Como é que tá você, meu irmão? Se Muito cuidando? bem. Com certeza, meu amigo. Nesse momento, tendo uma atenção aí especial à saúde. E, aliás, a gente está aqui justamente para falar de saúde, de esporte, né? Isso, De com vida. certeza, com certeza. Um abraço aqui para o nosso amigo Emanuel, grande liderança sindical aqui em Feira de Santana, Também está aí Gustavo, presente o Gabriel, presidente Gustavo Gustavo. Vieira. Gustavo é o presidente do Conselho de Fisioterapia. Um grande Ah, abraço, tá, grande conheço, figura. gente boa. É extremamente um irmão de fé mesmo e assim, um profissional respeitabilíssimo. Muito. Muito Beijo, bom, professor. Um abraço. muito bom. Minha afilhada Beatriz, Bia, beijo no coração, meu amor. Lucas também, maravilha. É isso aí, gente. A gente está começando aqui uma série, né, de encontros que nós vamos fazer, tanto em formas assim de bate-papo, como hoje, e também de rodas de conversa. As rodas de conversa a gente vai ter que fazer via Facebook ou YouTube, estamos vendo ainda aí com assessoria, porque vai envolver mais pessoas, né? Mas o bate-papo, que é assim, cara a cara, do nosso convidado hoje, mestre Átila, a gente está tratando de diversos temas que estejam relacionados ao mundo da educação física como um todo. E aí, quando a gente fala de educação física, a gente está falando de esporte, de artes marciais, de dança, de jogo, capoeira, enfim, né? Todas as formas de manifestação da cultura corporal a gente entende como dentro dessa área, dentro desse setor. E como nosso amigo, irmão e grande companheiro, professor Átila, ele é um especialista nessa área de artes marciais, a gente resolveu iniciar com um tema focado no esporte e as artes marciais no ambiente escolar. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar contigo, mestre, é existem alguns tabus. Né? A nossa sociedade ela é muito preconceituosa por natureza em vários aspectos. E não é diferente no ambiente escolar. Então, quando a gente fala assim, vamos tratar do tema de lutas, vamos falar sobre artes marciais na escola. Aí algumas pessoas, já aconteceu na minha escola, quando eu comecei a fazer esse trabalho, dizem assim, mas professor, o senhor não está pensando bem não nas coisas? Falar de luta, nós já estamos numa sociedade tão violenta, as nossas crianças estão aprendendo muito cedo a brigar, a ser violento, a revidar, etc. O senhor não acha que tratar desse tema no ambiente da escola vai incitar a juventude ainda mais, vai despertar o desejo da briga, da violência, da discórdia, do atrito dentro da escola? Eu enfrentei isso, mas queria ouvir de você, meu amigo, meu irmão, que é especialista nessa área. Você acha que é assim mesmo, que tem realmente esse problema, ou dá para a gente trabalhar as artes marciais dentro da escola? Meu irmão, eu gostaria de iniciar lhe agradecendo por nós estarmos tendo essa oportunidade de falar sobre esporte, sobre arte marcial, sobre educação. Eu acho que hoje, diante de tantas lives que eu vejo que é importante para o entretenimento, mas que é pouca cultura, pouco aprendizado, e vem você com uma série de lives agora buscando da informação, buscando da cultura, buscando fazer algo diferente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e participar do seu projeto. Segundo, eu quero lhe parabenizar, porque você hoje está se colocando ao povo de Feira de Santana como pré-candidato a vereador. E eu gostaria muito, sinceramente, que você estivesse aqui em Salvador para nós juntos darmos as mãos e naquela Câmara fazer uma coisa diferenciada e mudar realmente o esporte. Mas eu não tenho dúvida que você em Feira vai ser eleito, porque o esporte de Feira vai se unir em prol de você, até pela sua trajetória na frente do sindicato, da importância que você tem para a educação física. É impossível que as pessoas do esporte em Feira de Santana não lhe vejam como uma oportunidade de melhora para toda uma categoria. E eu não tenho dúvida que essa união também Obrigado. acontecerá em Salvador,
e nós juntos vamos nos sagrar vencedores, trocaremos as figurinhas que sejam possíveis para que a gente possa melhorar o esporte. Então, parabéns, porque hoje é muito fácil você falar. Todo mundo fala que as academias estão fechadas, que o salário é pouco, que não tem carteira assinada, só que ninguém se manifesta, ninguém faz nada, ninguém luta. Ou seja, a partir desse momento, você já tem uma trajetória de muitos anos no sindicato, trabalhando e mudando a vida de todos nós, e agora na Câmara vai fazer algo totalmente diferente, vai legislar em nosso benefício. Então, parabéns, estarei lá, não tenha dúvida. Se forem horários distintos, eu espero também ser eleito aqui, eu estarei aí lhe prestigiando e batendo palmas para você, porque você vai ser de grande importância para a Feira de Santana. Respondendo a sua pergunta, isso é uma coisa muito comum de ver. E é uma questão que eu luto muito, eu brigo muito no sentido da colocação, de que quem pode falar sobre determinada área é o especialista. Então, o que eu vejo hoje é que a Secretaria de Educação, as escolas, alguns diretores, são extremamente qualificados e capacitados para a gestão escolar, porém, eles têm pouco conhecimento quando se falam de outros aspectos. E aí é necessária a participação de uma comissão, de outras pessoas, e para que possamos estar juntos debatendo alguns detalhes, esclarecendo ao diretor, né? Porque ele coberto de razão. Se ele não conhece, tudo que você não conhece, você tenta se afastar. São poucos os gestores que, quando não conhecem, vão estudar, vão pesquisar, mas hoje é muito mais comum a gente se afastar. Mas hoje, com todas as minhas experiências em diversas escolas que eu já dei aula, e também dentro da faculdade já dei aula dentro da FTC de Taekwondo, e não foi fácil convencer as pessoas que aquilo iria ser. Eu sempre procurava ser o mais prático possível, e mostrando não só a minha vivência, mas mostrando na prática o diferencial da arte marcial em qualquer instituição de ensino, em qualquer instituição social, em qualquer instituição de inclusão. Porque a arte marcial ela tem disciplina, ela tem educação, cultura, respeito. E nossos alunos precisam disso. Nossos alunos precisam estar ali envoltos disso, sendo que a união de tudo isso vai gerar saúde física, saúde mental, e assim uma disposição extremamente grande. E aí a gente mostra com evidências que cada R$1 investido na saúde, no esporte, você economiza na saúde. E se economiza na saúde por quê? Quais são os critérios que fazem economizar na saúde? Pela disciplina, pelo tipo de vida que você vai levar. E isso, o que mais o professor quer? É um aluno que seja disciplinado, chegue no horário, que obedeça, que respeite. E tem tudo isso incluso nas artes marciais. E aí eu não gosto muito de pegar exemplos de fora, porque cada situação é uma situação, cada realidade. Mas aí eu falo da Coreia. Que a Coreia, hoje o taekwondo é o esporte oficial. Eu já estive lá, tive a oportunidade de já tive a oportunidade de morar um período curso na Coreia, vivenciei tanto as escolas de nível médio quanto as faculdades, e assim, era nítido que a visão cultural era diferenciada das pessoas, porque o esporte era valorizado, o esporte fazia parte do contexto. Quando se fala em educação lá fora, é uma coisa só, é a mesma coisa de você falar, lá fora não divide religião me fugiu a palavra agora. Enfim, lá é uma coisa só. Então, quando fala em educação, fala em educação física, educação só psicológica, enfim, é uma coisa só. E aí, sendo uma coisa só,
cada gestor ele precisa ter uma preocupação que esteja interligada. Aqui a gente ainda não tem isso, né? Mas eu acredito que os diretores e os professores estão abrindo a mente e logo, logo teremos. Inclusive, fundamental para nós, eu sou a favor da escola como a nossa segunda casa, e eu que tenho o objetivo de trabalhar nos bairros, eu sou a favor que a escola fique aberta todos os dias. Que de manhã tem aula e que de tarde esteja lá disponível para as crianças e que de noite esteja disponível para os adultos, para poder fazer o reforço, para poder fazer algum tipo de curso profissionalizante e que nos finais de semana também esteja aberta, para que é melhor eu estar dentro da escola do que eu estar na rua. E é do município. A gente tem que usar aquele aparelho em benefício do... E aí, ter arte marcial, ter dança, ter grafite, para que a escola faça parte desse contexto. Mas, resumindo, isso é comum, mas estamos quebrando. Hoje, as principais escolas particulares têm artes marciais. Agora, um dos nossos projetos aqui, já temos um pré-projeto pronto, que é a inclusão das artes marciais na escola. Porque a gente entende que a arte marcial dentro da escola ela vai dar um complemento, uma colaboração enorme ao aluno e o que é mais importante, também daremos oportunidade de muitos profissionais das artes marciais que estão aí sem uma atividade possam também ter uma empregabilidade. Ou seja, a gente bota gente boa para trabalhar e essa gente boa vai produzir bastante para os nossos alunos, nossa criança, nosso público. Perfeito, perfeito, professor. Você tocou num ponto aí muito interessante. A integração da escola com a comunidade. Eu lembro quando eu era garoto, havia alguma integração. Né? A gente, aí no bairro da Liberdade, em Salvador, por exemplo, eu cansei como membro daquela comunidade ali na Liberdade, ir até o Colégio Duque de Caxias, nos finais de semana, para fazer campeonatos do bairro, não era da escola. Ou às vezes até para brincar, para jogar, para encontrar com os amigos. Né? Então, havia isso. Com o tempo, isso foi se perdendo. E esse é um ponto interessante, é um ponto importante, porque além de motivar a questão da retirada da criança do seu tempo ocioso e das ruas para estar num ambiente mais salutar, tem a corresponsabilidade também, porque a comunidade ela passa a interagir com aquele ambiente e a preservar. Então, eles passam a ter cuidado com aquilo, porque aquilo lhes está sendo útil. Então, é de fundamental integrar para incluir. Né? Hashtag integrar para incluir. Importantíssimo. É isso aí. Abração, Gomes, meu amigo de infância também aí. Grande jogador de futebol. Eu me lembrei aqui do que eu ia falar, que lá na Coreia não existe diferença entre filosofia e religião. Filosofia e religião, mas as pessoas sabem distinguir. Então, o que nós precisamos muitas vezes aqui, né, só complementando, como eu tinha esquecido isso, é importante que a gente veja a coisa como uma coisa só. Quando uma vez um colega meu comentou assim comigo, poxa, Átila, no seu projeto eu vi poucas coisas falando dos para atletas. Aí eu falei assim, não, você está equivocado. Porque quando a gente fala de algum assunto, a gente está falando de tudo, a gente não está falando. Só que, além daquele todo, os para-atletas precisam de coisas específicas. Ali a gente deixa claro exatamente aquela situação. Mas quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de esporte. O esporte tem um atleta, tem um para-atleta, tem todo mundo. Então, assim, a gente tem que ver o corpo, tem que ver o conjunto, tem que ver o todo. Perfeito, perfeito. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Antônio Gomes Adílio, grande amigo de infância. Nos conhecemos, acho que com 14 ou 15 anos. Nós jogávamos na base do Vitória. E ali ficamos até o Júnior. Bons tempos. Adílio, nosso amigo Bira também. Saudade. O melhor time do Brasil, viu? Com certeza. Um abraço também para o meu amigo Toquinho, um grande personal trainer aqui em Feira de Santana, um grande aliado que apoia o nosso trabalho. Abração, Toquinho. Tamo junto, viu? Mas, professor, eu queria lhe perguntar uma outra coisa. O senhor falou aí da filosofia. E a gente sabe que as artes marciais têm muito a questão de princípios e valores que estão abarcados além dos movimentos propriamente ditos, além
da coisa de fazer pelo fazer, né? E eu posso falar um pouquinho sobre isso. Tem até uma foto aqui, agora que estou vendo ali, tem uma foto aqui bonita, rapaz. Olha só, o cara Oh! na capoeira tocando berimbau, lá no Aí! colégio, fazendo capoeira no colégio, né? Então a gente Ah, tem uma noção também disso. Mas eu queria perguntar para você que tem uma escala maior de experiência, considerando esses princípios e valores. Então nós teríamos, digamos assim, alguma diferença entre as artes marciais tradicionais que se propõem, por exemplo, numa academia, num centro de treinamento e de lutas, para aquela que seria realizada dentro do ambiente escolar? E que diferença seria essa, então? Você poderia me ajudar nesse sentido? claro, com imenso prazer. Primeiro a gente precisa entender que a arte marcial ela tem determinados princípios que esses princípios não são da arte marcial. Elas são do Oriente. E lá a visão cultural é uma. E independente de eu estar no exército, estar na arte marcial, estar na ginástica olímpica, ela faz parte de um contexto. Então, quando na arte marcial eu inclino 30 graus o meu corpo para falar com alguém, não é porque isso é uma ação da arte marcial, é uma questão cultural do Oriente. Então, quanto mais velho a pessoa, mais eu inclino. Então, assim, só que quando ela foi exportada para cá, importada para cá, nós tivemos, veio junto toda essa bagagem. Porque o que na verdade eles fazem lá naturalmente, pela influência do budismo, do confucionismo, do taoísmo, e a gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de cultura, né, vamos entender, cultura, Perfeito, respeito, perfeito. porque cada um desses tem uma característica. Quando eu falo de confucionismo, eu estou falando de respeito, eu estou falando de ética, eu estou falando de moral. Só que aquilo faz parte da cultura deles. E quando a arte marcial veio junto. Então, quando a gente fala de arte marcial aqui, mesmo que essas pessoas não tiveram essa base, o fato da repetição, mesmo de forma empírica, ela gera essa situação. Então, eu nunca entro calçado no tatame, porque no Oriente nunca se entra calçado em casa, por causa da higiene, do espírito, tem uma série de questões que aqui, como as coisas são bem divididas, a gente não entra muito no mérito. Mas a influência dessa cultura é fundamental. Claro que a gente não precisa estar entrando quando a gente vai dar aula nessas questões. Mas quando fala do princípio, fala da ética, fala da moral, isso é uma coisa que todos nós sabemos da importância. E aí você falou do paradoxo entre a arte marcial, teoricamente de guerra, de defesa pessoal, e a arte praticada nas escolas. A gente precisa entender que são objetivos distintos. E aí todo mundo sabe que existem duas visões, a visão de bacharelado e a visão da licenciatura. Né? Eu estou dentro de uma escola, meu objetivo ele é estritamente educacional. Então, podemos utilizar arte marcial como educação? Claro, mas até a competição, ela também é vista pelo lado do, do lúdico, da educação. E quando você sai daí, você vai ver pela auto performance, aí você vai ver uma outra situação, outros aspectos. Então, sim, eu entendo que o profissional. Primeiro todos nós profissionais precisamos nos especializar, precisamos nos capacitar. Se eu me proponho a dar aula em uma escola, eu tenho que entender que eu preciso sair da minha caixinha e me qualificar para proporcionar ao meu aluno o melhor aprendizado para aquela questão. Se eu estou em uma academia, se eu estou no treinamento de alto rendimento, o meu objetivo é outro. Então, eu preciso me especializar para chegar àquele outro objetivo. Então, entendo que é importante que todos nós, professores, possamos ter até a visão da licenciatura dentro da escola, do ensino da arte marcial dentro da escola, para que a gente possa aproveitar o máximo possível de tudo que a arte marcial dá, para que esse aluno consiga os objetivos dele, que é se educar mais, que é ter uma estrutura melhor.
Da mesma forma que eu vou, se eu for utilizar para auto performance, ou até para o lazer, para outras coisas, que aí já foge um pouco a parte da escola. Eu não sei se eu expliquei bem, mas se não, você fala aí que a gente complementa. Acho que tá legal, tá bacana, estamos indo bem. E aí você já foi tocando num ponto que eu ia deixar para mais adiante, mas como você já tocou, eu vou antecipar. E que, com certeza, alguns amigos aqui que estão acompanhando, alguns companheiros, devem estar se perguntando também. Sobre a questão, você falou do profissional que vai implementar essas aulas, né, que vai lecionar. Então, a pergunta que eu faria agora é a seguinte: é, é, você entende que para ministrar essas aulas, seja de esporte, né, vamos ampliar, pode ser o esporte ou as artes marciais, é suficiente que esse profissional que vai lecionar, que vai ministrar essas aulas, ele seja, já que estamos no ambiente escolar, né, o licenciado em educação física, ou ele não estaria pronto para isso? Seria imprescindível, então, que para o esporte tivesse o técnico desportivo implementando essas aulas, ou para a arte marcial tivesse o mestre implementando essas aulas. O que é que você acha? O licenciado está pronto, pode fazer isso ou não? E por sua vez também, por seu turno também, o técnico desportivo e o mestre, ele também estaria apto para estar lá dentro desse ambiente escolar? O que é que você acha? Pergunta capciosa, hein? Verdade. Bom, primeiro vamos entender o seguinte. Eu tenho 50, vou fazer 52 anos de idade, treino há 41 anos, conheço o mundo todo, o Brasil, o mundo todo não, mas grande parte do mundo, todo o Brasil, vivenciei em todos os aspectos da arte marcial, fui aluno, atleta, árbitro, dirigente, técnico, já representei no mundo inteiro, já morei nos Estados Unidos, e hoje, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu paro, vou estudar, me planejo e me programo. O que eu quero dizer isso? Que, independente do profissional que a gente seja, sempre cabe uma especialização, sempre cabe uma atenção maior. O médico hoje, ele fica 8 anos de uma faculdade, me parece, e depois de lá ele pode sair simplesmente, ele vai buscar uma residência que é justamente uma especialização em alguma área, ortopedia, pediatria, ou seja, então, o fato de eu ter uma vivência de 20, 30, 40 anos na arte marcial, só isso não é suficiente. Eu preciso, sim, talvez buscar um pouco mais de conhecimento com relação à anatomia, à fisiologia, enfim, buscar outros conhecimentos. Né? Então, assim, todos nós não podemos parar. Se a pessoa me pergunta assim, Átila, você acha que todo profissional de arte marcial ele tem que fazer educação física? Eu falo, tem não, mas deveria. Eu acho que é importante que o profissional da arte marcial também se qualifique o máximo possível, porque eu estou lidando com saúde. Então, se ele puder, ótimo. Então, o profissional de arte marcial não faz curso, não faz seminário, não treina pra caramba, não. Então, por que não também utilizar, já que meu objetivo é ser professor, buscar isso? Bom, beleza. Porém, eu quero deixar claro que isso não é uma verdade absoluta. Nós temos também profissionais extremamente capacitados que não fizeram educação física e que fazem um trabalho excelente, né? O que, diga-se de passagem, e ele, em momento nenhum, ele passa para o lado da gestão física, ele fica especificamente na arte marcial e faz um trabalho fantástico, joia. Mas aí você falou que esse profissional dará aula dentro da escola. O pai do judô, que é Jigoro Kano, ele é o pai da educação, o criador do judô é o pai da educação no Japão. Né? Sim. Então, assim, quando ele desenvolveu todo o processo, eu não sei se de forma empírica ou não, mas ele já foi criando determinados exercícios que até hoje são feitos, e ordens que até hoje são feitos, justamente para que a pessoa pudesse ir aprendendo ali de forma natural. E hoje nós temos, isso se tornou uma metodologia em todas as artes marciais. Eu estou falando aqui do judô,
mas poderia estar falando isso do taekwondo. Eu estou evitando falar do taekwondo para não acharem que eu estou só falando da minha área, né? E hoje você vê pessoas que fazem exatamente como o mestre fazia, e o mestre faz exatamente como o outro fazia, e você vê profissionais de educação física avaliando muitas aulas e falam, caramba, está tudo certinho. Porém, temos uma outra questão, que talvez esses profissionais não façam anamnese quando esse aluno chegue. Mas alguns, mesmo sem uma experiência, já buscaram possibilidades de fazer. A resposta, na verdade, é que assim, nós todos precisamos o tempo todo estar melhorando. Que eu já vi também profissionais formados fazendo ações que a gente entendia, pelo menos eu, da minha forma simplória de ver a educação física, achava que não estava adequado. Mas era um profissional, estava com sua aluna e ninguém vai falar nada, cada um faz o seu. Então, o importante é nós não pararmos de estudar. E se eu vou dar aula em escola, eu preciso buscar aquilo. E aí a gente vai se adequando. Agora, na dúvida, sempre manter uma relação de segurança daquilo que eu faço. Então, assim, eu já vi lesões com pessoas fazendo trabalhos de flexibilidade, com trabalhos de força, sabe? Ou seja, a gente precisa entender que, por mais que o aluno queira ultrapassar determinados limites, nós, como profissionais, aqui precisamos mantê-lo exatamente num limite de segurança. Verdade, verdade. Eu acho muito importante esse complemento, né? A gente ser somente licenciado e parar naquilo dali, e aí você vai para uma modalidade, seja ela qual for, você tem que tentar buscar mais informações para aquilo. Inclusive informações não só teóricas, mas práticas, de vivência daquilo, né? Assim como o mestre também, seja na capoeira, no taekwondo, enfim. Vou citar um exemplo aqui, não sei se você vai lembrar, você como bom rubro-negro, da mesma faixa etária que eu, talvez nosso amigo Adílio, que está acompanhando, talvez lembre dessa história. Antigamente, eu era menino, Adílio ainda não estava lá não, eu tinha, salvo engano, 9 anos de idade, alguma coisa assim, ainda era do Dente de Leite do Vitória. Não era nem da base ainda, era da escolinha, depois que eu fui grampeado para lá, né? Fui chamado para lá. Tinha um lateral direito no Vitória chamado Cláudio Deodato, meio lourinho e tal. E tinha um técnico de saudosa memória, vou não citar o nome, até porque já partiu para a eternidade, né? Uma pessoa muito boa, mas era extremamente acadêmico. E num treinamento, na antiga Toca do Leão, naquele campinho lá de cima, né, que hoje a gente chama de Perônio, o Cláudio Deodato ele tinha um certo defeito assim no cruzamento. Aí ele foi bater um escanteio, 1, 2, 3, 4, 5 vezes Mário Travalini, o treinador repetindo para ele falar, para fazer escapuliu até o nome aqui. Ele aí foi, quando não aguentava mais, lá pela 8ª, 9ª vez, ele chegou e disse, mas professor, pelo amor de Deus, quando é que eu vou parar de fazer isso? Aí ele disse, quando você aprender a fazer certo, eu quero que você cruze assim lá no segundo pau, tal, fazendo uma parabólica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele olhou para o professor e fez, perfeito, professor, entendi tudo. Dá para o senhor fazer agora aqui para me mostrar como é que é na prática? Amigo, o professor só sabia o que era uma bola por pegar nela, mas ele nunca tinha jogado futebol em lugar algum. Então isso dificulta. Não estou dizendo com isso que tem que ter sido Claro. ou que tem que ser jogador, mas você tem que ter uma noção dos fundamentos daquela modalidade, seja ela qual for, porque senão você fica perdido, aí você encontra um aluno, né, um atleta mais capcioso como esse rapaz, você fica numa saia justa, né? Para não dizer numa chuteira apertada. Eu Mas queria também seguindo... dar um exemplo aqui, que na faculdade você tem um semestre ou de capoeira ou de um chamado de lutas, né? Que você tem, na verdade, tem um Isso. contexto. E não necessariamente, na minha concepção, o objetivo é que ninguém saia ali sabendo capoeira ou sabendo as lutas. Mas é que você tenha o objetivo do profissional entender um pouco, até para que se ele amanhã for fazer algum tipo de trabalho físico com um atleta, ele entender como funcionam as artes marciais, né, as lutas, e o que é mais importante, se ele for fazer algum tipo de educativo, de brincadeira, de atividade lúdica, ele também tem condição.
Então, se o cara perguntar para mim assim, tinha um profissional de educação física que tem condição de dar uma aula de arte marcial, de luta na escola? Tem. Porque a escola, o objetivo é diferente de uma academia. Vai colocar o pessoal lá, vai dar um soco. Ninguém está questionando se o cara vai dar um soco perfeito ou se vai dar um chute perfeito. E também ele não é louco de botar ninguém para combater. Mas fazer as atividades físicas, naturalmente, ter condição. Como a gente vê também aí, diversos professores de ginástica dando box fit e não sei o quê. Enfim, o objetivo ali não é a luta específica, é utilizar a luta como atividade. Então, acho que é possível. E não dá de forma nenhuma desse cara se intitular professor de arte marcial. Mas ele Perfeito. pode sim fazer a recreação dele. Perfeito. Agora, vamos partir para o campo do nosso futuro, que eu espero, né? Até porque você também é pré-candidato aí em Salvador, pelo Podemos, vem fazendo um trabalho excelente de preparação nessa pré-campanha. A gente tem acompanhado todo o seu trabalho, né, toda a sua divulgação, mas você é um cara que tem história, né, 41 anos aí de vivência dentro das artes marciais, tem essa preocupação com o esporte, é de fato um representante da nossa área aí em Salvador. Peço inclusive aos amigos que estejam nos acompanhando que repassem isso, né, que repliquem essa informação em Salvador. Obrigado. E nós apoiamos o seu nome, nós estamos com você em Salvador. Quem sabe a gente pode ter você aí, eu aqui em Feira, outros colegas pelo interior, de repente a gente monta uma bancada, que é o que a gente precisa. Eu postei um dia desse aí no Instagram, eu fui a uma conferência nacional do esporte em 2010, foi ali que a ficha caiu sobre a questão da necessidade de estarmos dentro do poder político. Porque, Átila, meus amigos que estão acompanhando, sem participação no poder, não tem valorização, não tem conquista. Ou a gente está lá dentro, tem representantes para brigar, para lutar por nós, ou então vai ficar sempre em segundo plano. Né? Olha a dificuldade agora aqui em Feira, prefeito agora não, ele mandou fechar, mas alguns dias atrás ele abriu tudo. Tudo, igreja, shopping, abriu tudo. A academia continuou fechado. Por quê? Se era para abrir tudo, tinha que abrir a academia também. Né? Mas a gente não tem força. Eu dei umas chamadinhas nele ali, coloquei algumas coisas, critiquei e tal. O sindicato mandou ofício, encaminhou o protocolo de segurança, proposta. Ele não se manifestou. Por quê? Porque a gente não tem representação. Então a gente precisa estar lá dentro. Aí agora eu lhes pergunto, como representante, o grande arquiteto vindo a nos abençoar e nos colocar lá dentro, como é que nós poderíamos, enquanto detentores de um mandato legislativo municipal, contribuir com a sociedade, com a comunidade, principalmente a comunidade mais carente dos bairros da periferia, para que programas de artes marciais e de esporte, aliado ao sistema de educação dos respectivos municípios, Salvador e Feira, pudesse desenvolver isso em benefício desse povo. O que é que a gente poderia estar pensando como legislador, tanto em projeto de lei, como em proposta de programa de governo para levar para o futuro prefeito da cidade? O que é que você me diz? Primeira coisa quando eu defini que eu iria ser pré-candidato a vereador, foi em 2018. Então, eu comecei a me preparar há 2 anos e meio atrás, para hoje eu poder dizer que eu sou pré-candidato a vereador. Então, nesse período, eu já tinha 2 formações acadêmicas, eu fiz mais uma que é gestão pública, para que eu pudesse, desta forma, já que eu sou gestor esportivo, sou administrador profissional, eu poder, junto com toda essa informação, saber também como é que o poder público funciona, porque senão não vai adiantar eu pegar o que eu acredito nos meus moldes, tem que pegar o que eu acredito e adaptar para os moldes públicos para que isso possa acontecer. Então eu procurei, só para você ter ideia, Salvador tem 163 bairros aqui,
eu fui em todos os bairros. Eu cataloguei as principais necessidades de todos os bairros. Eu sei ir em todos os bairros, eu sei aonde é que tem água, onde tem luz, aonde tem as facções, aonde não se pode entrar, porque a gente precisa saber, até porque se eu for eleito, eu serei eleito para Salvador e não só para o esporte, embora a minha principal bandeira seja o esporte. Então, eu preciso conhecer tudo. E aí, diante disso, eu me vejo hoje extremamente preparado para essa função. E que talvez até então nós não tivemos sucesso com outros colegas porque eles tinham uma boa estrutura, mas eles não se prepararam em todos os aspectos. E hoje eu, pelo menos em Salvador, tenho tido o apoio de todas as áreas, de todo o grupo esportivo. Primeiro porque eles sempre me viram atuando no esporte. Né? Eu não comecei a atuar no esporte por causa da política. É o inverso. Eu comecei a atuar na política por causa do esporte. Eu já estava no esporte e aí agora ampliando. E aí isso me fez entender tudo o que era necessário. Eu conversei com várias pessoas, com você mesmo. Quantas e quantas vezes nós conversamos, vimos as necessidades, você colocou a sua visão com relação a Salvador. Isso tudo foi colocado no papel. Então, primeira coisa que eu entendi é que eu não sei nada. E se eu não sei nada, eu preciso de pessoas ao meu lado que junto todos nós, que não sabemos nada, mas que sabemos um pouquinho e vai colaborando. Então, a primeira coisa é montar uma comissão de esporte para discutir o esporte de Salvador. E aí eu fui além. E aí eu já mandei o convite para você já sabe. Nesse sábado vai ser o lançamento da Combaía, que é uma comissão independente de esporte, com representantes de diversas federações, de diversos órgãos esportivos, para discutir o esporte. Você sabe por quê? Para quando eu fizer algum projeto de lei, eu poder fazer algo que seja para todo mundo, e não só para arte marcial, e não só para academia, para beneficiar todo mundo. E das prioridades, a gente vai discutir junto, porque tem que ter a participação do povo. E o meu povo é o quê? É o povo do esporte. Não tem mais nada junto do que essas pessoas estarem aqui discutindo comigo. Inclusive, sábado agora, às 9 horas, através do Zoom e pelo YouTube, né, Rádio Atores, nós estaremos fazendo esse lançamento. Você estará lá, naturalmente, porque você é uma das grandes representações a nível de sindicato. Hoje é evidente que você está afastado pelo fato de ser pré-candidato, licenciado, mas você vai estar lá pela sua experiência que você tem, como terão outras pessoas de outros grupos também lá discutindo. E lá, o partido é o esporte. Por mais que o meu partido seja o Podemos e o seu, você tem um, outras pessoas têm outros, mas a gente tem que lutar pelo esporte. Então, assim, perfeito. É fundamental que nós... Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo isso porque tudo que eu for fazer, tudo que eu digo que eu vou fazer, na verdade eu já fiz. Então, essa comissão eu estou fazendo agora antes de ser eleito. Nós já temos 12 pré-projetos de educação física e temos 11 que são geral para a população. Isso eu estou dizendo a você porque é importante, porque as pessoas... o mundo político hoje não está com uma credibilidade muito grande. E quando você mostra o que você já fez e que agora já está ali e só precisa da entrada, é muito mais fácil. Só que eu não vou pegar nenhum desses 23 projetos e eu vou simplesmente colocar lá. Cada projeto nós vamos discutir nesta comissão. Nós vamos discutir com todo mundo para ver o que é melhor. Então, claro, eu tenho o objetivo de botar as artes marciais na escola, eu tenho o objetivo de pegar, nós temos aqui mais de 400 praças, fazer projetos público-privado para que essas praças sejam administradas por academias, por faculdades, ou seja, como tem as bicicletas aqui em Salvador, que você tem lá a sua marca, ou seja, o objetivo é nós fazermos a coisa acontecer, mas a gente não consegue sozinho. Eu não sei de tudo, eu preciso de ter essa comissão. Então, assim, sim, nós mudaremos a cara do esporte. Por quê? Porque o esporte não tem representatividade. Talvez o futebol tenha representatividade, até porque já está voltando aí, né? E também gera milhões. A gente precisa de pessoas que olhem para o esporte como um todo. A gente tem que olhar o esporte em todos os âmbitos. Na escola,
o esporte de inclusão social, o esporte de alto rendimento, fazer. E aí, sermos representação para poder lutar com o executivo. Porque vamos entender aqui, aqui em Salvador, foi criado um novo projeto. Nesse projeto agora, para que o comércio possa começar a abrir, tem que ter 75% de ocupação dos leitos, mas que isso não pode, mesmo assim tem que ficar 5 dias. Beleza. A academia só ficou para segundo plano. Eu não tenho dúvida, com todo respeito ao prefeito de Salvador, ACM Neto, ele não entende nada de saúde. Ele não entende nada de arte marcial. Ele não entende nada de esporte. E desculpe, nenhuma secretaria de esporte nós temos para que tenha um representante executivo para conversar com ele. E ele se colocou que não vai abrir e não vai abrir um diálogo. Então não tem como mudar. E aí eu digo a você que a gente precisa de representação firme, porque eu acho muito bonitinho, viu? Hoje tem alguns vereadores aí, e nada contra nenhum deles, parabéns aos trabalhos que eles fizeram, que são aliados ao prefeito, que dizem, a academia tem que abrir, eu lá dei a entrada de uma solicitação. Por que não vai lá, que não bate na mesa, que não briga? Porque tem medo, porque precisa, porque infelizmente come calado. E aí, rapaz, olha, uma coisa na minha vida, tudo que eu tenho hoje foi com o meu trabalho, então eu não vou mudar agora. Se tiver de bater na mesa, eu vou bater. Se tiver de reclamar, eu vou reclamar. Se tiver de falar a verdade, eu vou falar. Infelizmente, a realidade é essa. Então, não temos isso. A oposição, em contrapartida, que vem lutando, não tem emenda, não tem estrutura, não tem voz. Ou seja, meu amigo, a gente precisa mudar. E aí eu tenho certeza, você aí e eu aqui, mudaremos sim. Mudaremos sim. Porque hoje basta de ter representantes do esporte só do futebol. Basta. E eu não estou dizendo com isso que o futebol de várzea não é importante. Aliás, eu vou dizer para você, o futebol de várzea hoje é a principal atividade social, física e de lazer da grande maioria dos bairros populares de Salvador. Comungo então, assim, com você. Claro, o esporte tem seu espaço e precisa ser valorizado. Mas do mesmo jeito que o esporte tem o seu espaço, a gente precisa ampliar isso para outras modalidades. Né? Perfeito. Essa é a realidade. Essa é a realidade, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui também muito interessante. A gente falou de integrar para incluir. E aí falamos agora desses projetos, né? da escola e comunidade. E o que é que você acha da integração, por exemplo, do município com o Estado? Né? Aqui em Feira, por exemplo, a gente tem um problema sério. O prefeito, ele de forma alguma quer se aproximar do governador, ele fica fazendo uma oposição descabida. E aí, nesse caso, vai um elogio para Salvador, porque prefeito e governador, em Salvador, apararam as arestas e se entenderam. A gente pode até discordar de alguma coisa, porque nem tudo é 100% perfeito, mas o entendimento entre eles isso é salutar. Então, fazer uma integração desses programas do município com o governo do Estado. Por exemplo, a gente tem aqui em Feira os Jogos Estudantis do município, o GEFES, e tem o GERP, que é o do Estado. Mas um não contribui em nada com o outro, um não participa de nada, absolutamente nada, nem na questão dos princípios, nem na questão estrutural, na cooperação técnica, enfim. O que é que você acha? Dá para fazer esse casamento? Ou se forem partidos de oposição, tem que ser oposição mesmo e cada um faz o seu? Olha, se eu estiver errado, eu quero que você me corrija, até porque a sua experiência na política é infinitamente maior que a minha. Mas para mim isso é carochinha. Isso não vai acontecer nunca. Dificilmente o Bahia e Vitória vão se unir para alguma coisa. Não vão. Desculpe, é conversa fiada. E hoje, principalmente, as secretarias, elas são de partidos. Elas não são, muitas vezes, do executivo mesmo, ou seja, da prefeitura. Você bota alguém de um partido lá, e é o partido que cuida. Então, não sei. Tivemos aqui o Jubes, e a gente viu, eu era um dos organizadores de Jubes, e a gente viu a dificuldade que nós tivemos com a prefeitura em diversas questões, para poder movimentar 3 mil pessoas em Salvador. Então, assim, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Agora, isso é um sonho. Isso é o que tem que ter. Claro, a gestão, ela é uma coisa só. Aí a gente vai falar que o aluno tem que participar dos jogos escolares,
aí depois ele vai para o segundo grau, depois ele vai para a faculdade, depois ele vai se profissionalizar. Essa sincronicidade precisava existir. Acontece? Não. Né? E aí me permita dizer, nós temos o melhor prefeito de Salvador, ACM Neto, nós temos o melhor governador do Brasil, Rui Costa, e não temos a melhor educação do Brasil, não temos o esporte do Brasil, e nenhum dos dois, nem o Estado, tem uma secretaria específica de esporte. A SUDESB é uma diretoria e a Secretaria em Salvador também é uma diretoria. Então, é difícil ter um diálogo. E aí, me permita, muitos dos que estão lá também não entendem nada de esporte, porque são do partido. E eu também não vejo nada contra. Agora, o que eu vejo é que, pelo menos, se eu vou botar alguém, esse alguém entenda de esporte. Eu não estou dizendo de gostar de esporte. Eu estou dizendo de entender de esporte. Eu estou dizendo de ser um gestor esportivo. Porque precisa ter. Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe que nós temos o curso de gestão esportiva e eu estou estritamente envolvido. E eu vejo lá a Arena Fonte Nova, um equipamento fantástico, gerido de forma linda, fantástica, e mesmo assim ainda dá prejuízo. Com todos os profissionais que tem lá, que é um absurdo, e ainda assim, o que eu quero mostrar a você é que assim, seria fantástico que nós tivéssemos isso. Eu vou te dar um outro exemplo claro aqui. Temos um ginásio em Cajazeiras que foi reconstruído, né, não tem muito tempo, e que ele não comporta eventos internacionais. Aí eu te pergunto, eu não entendo como gestor esportivo gastar o que eu gastei e não aproveitar um equipamento daquele também para eventos internacionais. Não temos uma pista de atletismo. Cara, nós não temos uma pista de atletismo. Entenda, atletismo, que é o esporte, não temos aqui. Os Jogos Universitários Brasileiros não pode ter. O brasileiro de atletismo tem que ser outro lugar. Porque o estado da Bahia não tem. Então, assim, sabe? Então, essa sincronicidade entre Estado e governo, eu não acredito. Inclusive, acredito que está tendo agora entre Rui e ACM Neto, que bom que eles, pelo menos, estão fazendo e acertando muitas coisas, mas que eu não acredito que seja de todos por bondade. Acho que tem interesse, sim, político, as eleições estão aí, e aí até ajuda um e o outro, os dois estarem sincronizados, porque nenhum dos dois vai tomar porrada. Isso é a minha visão. E eu sou muito sincero naquilo que eu acredito, e digo isso a qualquer um. E a gente não está falando aqui de oposição ou de situação, até porque eles dois são oposições. A gente está falando aqui do que é melhor para a Bahia, o que é melhor para o esporte de Salvador. Perfeito. Então, para a gente começar aqui a nossa finalização desse bate-papo, Átila, já que o tempo já está começando a estourar, né? O Rogério colocou, eu acho que deveriam unificar novamente. Unificar seria uma forma de aumentar a ramificação da atuação dos profissionais. Muito legal aqui, muito bom. Elogios aqui a pergunta. Átila vai bem, Átila vai bem. Parabenizando aqui, muita gente participando, né? O Tiago também, dando elogio. O Dinha Lousado, dando um bacana para gente. Ei, Célia Albergaria, grande amiga, irmã aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, abração para você, futura profissional de Educação Física, Evolução Judô, enfim, muita gente participando da nossa live aqui, né? Muita gente entrando. Seu prestígio, nosso amigo Pablo. Aí, aproveitando seu prestígio. Nosso amigo Pablo também, né? Antônio Gomes, meu lateral direito, obrigado, Adílio, enchendo minha bola. Pablo botou aqui também, exatamente, a prática tem que existir junto à teoria, exatamente, professor, disse também o Adílio. Dinha Lousado, é isso mesmo. Palminhas aqui, Val Martins, pastor Val Martins, grande atleta, hein? Corre muito esse garoto, viu? Corre muito, participa de maratonas, de corridas de rua. Tem aqui também o Sensei, o fã-clube Iranildo, dando boa noite, Ricardo. Eu sou atleta de judô
dá passadinha lá no meu canal, Iranildo Sampaio 15, se inscreve no YouTube, valeu, inscreve-se no meu também, no do Átila, hein? O meu é Prof. Giovan. Na Europa, a primeira coisa a liberar foi o exercício físico. O Serra Vale comentou na live, Copete Marcelo. Antônio Gomes falando aqui de Telcena, que é pipo. Opa, não vou falar isso não, peraí, calma. Futebol utilitário, professor Pitanga também na área. Rapaz, tá bombando isso aqui, viu? Salvador precisa de um complexo esportivo, Átila. Anota aí no seu programa, viu? Seu programa de mandato. Grande Gaúcho, Luiz Gaúcho, camarada do PCdoB de Feira, grande professor, obrigado, meu irmão. Oswaldo Ataíde também. Treinamos juntos na escola, enfim, rapaz, que live maravilhosa, viu? Precisamos de campos, grama, rapaz, meu Deus do céu, é muita mensagem, viu, Átila? Estamos bombando aqui, viu? Graças a Deus, irmão. Que coisa boa. Paulo de Alberto também falou que vem muita falação na área e pouca ação. Vamos agir. Né? Paulo de Alberto também mandou uma pergunta lá, aí tem que ser lá pelo sindicato. Tem que olhar lá. Eu estou de licença, não posso responder não. Vamos lá. Maravilha, vamos nessa. Mas o que eu queria te perguntar aqui para a gente tentar finalizar, Átila, eu aqui vou, dentre outras coisas, defender a bandeira de que a gente precisa ter um órgão independente, seja uma autarquia, seja uma secretaria, enfim, na gestão do esporte e do lazer em nossa cidade, aqui em Feira de Santana. Nós temos aqui um departamento de cultura e um departamento de esporte, que são vinculados à Secretaria de Educação e Cultura. Só que assim, a dotação orçamentária, ela fica quase 90%, e também toda a estratégia política focada na cultura, porque vai puxado pelo Micareta, pela Expofeira, pelo Natal Encantado. O esporte fica em segundo plano. Só para você ter ideia, esse Jeffs que eu falei agora há pouco, ano passado não teve por falta de recursos. E vem caindo gradativamente ano a ano. Então a gente defende a criação de a criação de um espaço próprio, né? De uma direção própria, seja pela administração direta ou indireta. Você aí, Salvador, entende que deve ser dessa forma? Esse seria também um dos caminhos para a gente valorizar o esporte como um todo nas nossas cidades? Você comentou, antes de responder sua pergunta, sobre complexo esportivo, né? Sim. Quando o Balbininho e a antiga Fonte Nova foram derrubadas, nós ficamos sem aquela academia embaixo da Sudesb, que as pessoas faziam atividade física. Aquilo foi uma perda enorme para a sociedade. E desde então a gente tem tentado lutar para conseguir isso, e a gente tem isso isoladamente em alguns lugares. E aí nós temos um projeto, e que esse projeto eu levei para o deputado Bacelar, que é centros de treinamentos das artes marciais, com abertura para treinamento de todas as modalidades. E o deputado falou: Átila, vamos fazer o seguinte, eu dou a você não, à sociedade, uma unidade. E ele fez uma emenda parlamentar de R$400 mil para a Casa das Artes Marciais. Então, isso nós já temos, já é uma conquista, e está se estudando se vai ser esse recurso vai ser pela prefeitura, se vai ser pelo Estado. A tendência é ser pelo Estado, porque ele tem uma relação boa com o UI, então a tendência é isso. Então, Salvador já vai ter. Isso vai ser no centro, e aí eu, como vereador, eu tenho o projeto de ter 8 centros de treinamento distribuídos nos 160 bairros de Salvador. No Oriente tem um Paquá, que são 8 símbolozinhos, que tem a bandeira da Coreia, né, aqueles risquinhos, e aí a gente vai dividir Salvador em 8 e vai colocar um em cada um, sendo que esse vai ser o piloto. Então, este ano ainda, na verdade isso ainda não saiu devido à pandemia, e o Congresso lá está naquele momento, tudo é direcionado à pandemia, mas isso é concreto, já está definido. R$400 mil nós vamos ter
emenda parlamentar do deputado Bacelar, que ele vai estar fazendo a Casa das Artes Marciais. Então, sim, vamos unir o esporte para que a gente possa esse projeto. Nós já temos, faltam 8, e com certeza na minha gestão nós faremos. Outra coisa, e aí você fez a pergunta, né, que foi relacionada. Me repita aí a pergunta, eu acabei falando e. Você concordaria em relação a criar uma secretaria ou uma autarquia, uma superintendência, enfim? Não tenha dúvida, sim. Não, tem que ser uma secretaria. Você sabe por que tem que ser uma secretaria? Porque a verba ela é toda destinada para a secretaria, ela vai usar da forma que ela quiser. A outra forma é que a gente tem um fundo para o esporte, mas isso gera muito mais dificuldade. Com a secretaria, naturalmente, vai ter, e a gente vai ter uma equipe em prol disso. Perfeito. Não dá para a gente ter hoje uma diretoria com 2, 3 pessoas, não funciona. Aí não vai funcionar. Eu tenho que ter uma secretaria com a estrutura adequada para o trabalho e o fomento do esporte. Eu não tenho medo de cobrança. Imagino que você também não, amanhã você assumiu uma secretaria dessa, você não vai ter medo de cobrança, porque você com essa estrutura você vai trabalhar. Agora você bota uma diretoria, bota você como diretoria, dá 3, 4 pessoas para você e fala, cuide de esporte na cidade, é maluquice. E sem a verba, porque a verba vai para a secretaria vai usar o que é mais importante para ela, e a gente não tira os méritos, mas o esporte continua sendo o primo pobre. A gente continua com o Pirizinho pedindo esmola. Perfeito, perfeito. A Evolução Judô está concordando aqui com a nossa fala sobre as práticas corporais que precisam mesmo de uma secretaria, né? Concordando com a nossa colocação. Tem um amigo nosso aqui também, professor Piropô, dando uma boa noite para você, Átila, mandando um grande abraço. Maravilha. Finalizando aqui, Átila, para fazer as nossas despedidas, eu gostaria de iniciar colocando o seguinte: você falou sobre a participação das pessoas. Eu vou antecipar aqui, quinta-feira que vem, dia 16, a gente vai estar fazendo uma roda de conversa dentro dessa série de lives, né, de bate-papos e roda de conversa. Dia 16 a gente vai fazer uma roda de conversa. Nós já temos confirmada a participação de 3 colegas professores. Nós vamos estar falando sobre educação física escolar. Inclusive, uma das pessoas que vai estar presente é o professor Maurício, que é coordenador de Educação Física do Núcleo Territorial de Educação, o INTE, aqui em Feira de Santana. E aí nós vamos estar abordando essas questões todas, inclusive o que eu falei agora há pouco, né, a possibilidade da integração município-estado. Mas, enfim, esse é o objetivo, né, a participação. Os amigos que quiserem difundir e que estão conectados, quiserem participar dessa live, pode entrar em contato conosco aí que a gente vai analisar para estar colocando você também inserido nessa discussão, que é uma discussão democrática, participativa, para que a gente possa estar ouvindo as pessoas. Né? Alguns dias atrás eu fiz isso, não em forma de live, fiz pelo Zoom, com lideranças comunitárias, e aí depois a ficha caiu, a assessoria disse, não, rapaz, isso tem que ser ao vivo e a cores, né? Fica melhor até para dar transparência. Então, nós vamos fazer essa da educação física escolar dessa forma e todas as outras que tivermos que fazer também na construção desse processo das políticas públicas de esporte e lazer para a Feira de Santana em nosso mandato ou para contribuir com o nosso, se Deus quiser, futuro prefeito também. Temos 28 segundos para vocês se despedir, meu amigo. Um abraço! Um abraço grande, que Deus abençoe a todos. Siga o meu canal, Átila Torres, com 2 T's e 2 R's. E lá tem todas as informações com relação ao que eu acredito que o esporte tem que ser. Obrigado, sucesso, irmão, estamos juntos! Estamos juntos, irmão, que o grande arquiteto seja conosco. Beijo no coração de todos, e 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 no coração de todos.